Bom, dando seguimento, nós nesse momento, em um termo de homenagem, nós vamos convidar nosso amigo, o senhor Renato Gomes, que vai fazer para a gente uma harmonização e já na sequência está abordando para a gente o segundo tema, que é a eutanásia. O senhor Renato Gomes, que ele é biólogo, biomédico, cirurgião, dentista, hipnólogo e homeopata. Trará para nós o tema a eutanásia, trazendo o conceito espírita de vida e morte, separação do espírito e do corpo, a perturbação espiritual, doentes incuráveis e pacientes terminais, bem como a lei de causa e efeito. Então, como combinado, ao final, os últimos 15 minutos do Sr. Renato serão dedicados à questão das perguntas e respostas. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muita luz e muita paz para todos aqueles que se dignarem a entrar nesta luz e nesta paz, que sempre esteve, está e sempre estará garantido por nosso irmão maior, onde a gente percebe na oração do Pai Nosso, olha o título, Ele é nosso irmão maior, garantido por Ele. Então vamos cantar tudo prece em português e em esperanto, e sabedores de que a língua esperanto traga ao mundo por lado do ano novo. Ela é praticamente a linguagem em que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, dialogamos em outra dimensão. Como assim? Quando estamos em sono, há o desdobramento fisiológico do nosso espírito. E quando estamos desencarnados estamos e mantemos a mesma linguagem. E nela temos o progressamento de todos os povos para que não haja confusões na interpretação das coisas. E ela é bem expressada no livro Nosso Lar, de Memória de um Suicida, na Universidade Esperança, que está na colônia Nosso Lar, e com certeza esperamos todos nós ser acolhidos por este sacrosanto lugar. Então, indo branco. Estou pronta a ver.
coincidente aos 3 temas, uma música muito próxima do que está sendo versado, do irmão Otto. Ele é uma música que, em observando, procuremos entender cada frase. Significa que, segundo dizer, as belezas são colocadas do lado ou nos flancos do ambiente onde ela é cantada, em outras músicas transcendentais, são colocados capitéis, ou seja, uma base acima de uma coluna, tantos quantos os presentes encarnados e desencarnados, e que destes capitéis, acima deles são colocados ânforas ou cálices, e que desses cálices partem mangueiras que ligam ao nosso ístimo ou ao nosso coração, e para ali são vertidas as substâncias necessárias à nossa saúde, provindas do plano espiritual. E aqueles que estão ligados no amor e na modificação interna de se fazerem melhor com a convivência com o semelhante, estes oferem grandes medicamentos salutares ao corpo físico e à alma e ao espírito após o desempenho. Então, ó. Solidão noturna, o irmão Otto diga, a alma triste proscrita, distanciada da luz. Se a solidão lhe invade e em silêncio ora, é hora, irmão, é hora de procurar Jesus. É hora, irmão, é hora de procurar Jesus. Sejamos reconhecidos ao benfeitor divino que desfaz o desafio e nos ensina a dor. Se o remorso lhe aflige e a sombra com a aquiescência e com a anuência do limite, nós dizemos para todos que é o nosso dever plantar a harmonia
em qualquer situação que estejamos. E todos desejamos saúde física e saúde espiritual. E não será com um punhado de pílulas, não será com um punhado de comprimidos, e não será com uma multiplicidade de passes que nós vamos conseguir saúde física e saúde espiritual. Este, ao chegar ao Brasil, vindo de Portugal e Espanha, por volta de 1649, ao chegar ao solo brasileiro, tirou as botas e contactou os seus pés no nosso solo. E agradeceu ao Pai Celestial por estar aqui presente no solo brasileiro com uma missão de harmonizar corações, de fraternizar corações. E sob o palio desfraldado da bandeira de Ismael, com a tríade DCC, Deus, Cristo, Caridade, permite que, através da minha voz, possam todos aqui, encarnados e desencarnados, receber um tríplice e fraternal abraço em nome deste Deus grandioso, que é a causa primária de todas as coisas, e a Cristo, aquele que trouxe caminhos seguros para a humanidade. Porque o Pai Celestial jamais a deixou órfã de conhecimentos e de amparo. Muita luz, muita paz para todos. Fernando Dionídio Milanese. O nosso tema, ele versa a respeito da eutanásia. E antes de entrar no tema propriamente dito da eutanásia, nós temos que entender saúde. E saúde em todos os lugares é um problema social, porque ele depende do acesso à alimentação, depende do acesso a um vestuário, depende do acesso a um calçado, depende do acesso à moradia, depende do acesso ao lazer, ao divertimento e muitas outras situações pertinentes ao ser humano, que deveriam ser para todos. E, no entanto, a gente vê que ocorrem restrições. Nesse momento, a gente observa de que não adianta os órgãos públicos, os órgãos particulares, investirem em hospitais. Não adianta investir nos profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, em todos aqueles que completam o quadro de um hospital. Não adianta. E não adianta também investir na farmacotécnica, ou seja, em medicamentos e na aparelhagem. Isso parece ser uma praga em todo o mundo, porque não se procura o método preventivo, mas se procura um método curativo, o qual nem sempre se alcança, porque há áreas que são de efeito concreto, efeito material imediato, e há áreas que são de efeito impalpável, que são de efeitos abstratos, onde a medicina e os correlatos da medicina são ciências de expectativa e não ciência de resultado. O Brasil, então, preocupa-se com isso, e demais, porque nós não temos uma política corretamente destinada ao povo. Não existe isso. E embora muitos de nós vivamos todos em um mundo cercado de aspectos científicos, nós não temos aliados a este aspecto científico a ciência e a fraternidade. Ou nós não temos ligado a esses aspectos nada que substitua uma experiência ou várias experiências a nível de que compreendamos a dor do outro e que isto seja
crucial para o nosso aprendimento, o nosso aprendizado, para o nosso apreendimento e para a aplicabilidade na vida. Conseguimos com a ciência criar longevidade, ou seja, aumentar o nosso quanto de vida. Nós observamos que tudo corrobora para que, embora tenhamos essa longevidade, nós, no envelhecimento, adoecemos com muito mais propriedade. Por quê? Por causa do padrão alimentar que temos, por causa do padrão social que nos é imposto na maioria das vezes, onde há uma pequena elite dominante e a grande maioria um povo dominante. Então são conceitos que devem evoluir com o passar dos tempos e, no entanto, esses conceitos não evoluem para que a gente possa realmente conviver e melhorar. É somente esta minoria, como falamos, sugando a grande maioria. Para entrarmos no tema propriamente dito, eutanásia, nós temos que saber de vida e de morte. Onde isso? No Livro dos Espíritos há uma questão que diz assim, que há os inorgânicos e que há os orgânicos. Os inorgânicos são todas aquelas substâncias as quais a gente, desmontando, destruindo, literalmente, ou botando fogo, ou amassando, ou quebrando, nós conseguimos reverter o processo e reorganizar o que era a origem. E os seres orgânicos são aqueles os quais a gente queimando, a gente rasgando, a gente amassando, nós não conseguimos voltar ao original. E aí está um ponto muito crucial nas encarnações dos seres vivos, ou seja, bio-vida. Todo aquele ser inorgânico que consegue auferir para si ou agregar a si, a sua constituição, os componentes orgânicos, a partir desse ponto ele consegue tirar do fluido cósmico universal o fluido vital, que depende do quantum de vida de cada espécie. Por exemplo, uma planta consegue viver aí, suponhamos, uma planta terra, uma florzinha pequena, perfumada, bonita, consegue viver aí, suponhamos, 2 meses. Há insetos, mosquitos que conseguem viver apenas 8 dias. Mas há árvores, tais e quais as sequoias, conseguem viver 150 anos ou mais. E há tartarugas, ou os quelônios, alguns deles conseguem viver 180 anos. E o ser humano? Consegue viver uma média de 80, 90 anos, alguns extrapolando a casa do 100. Então, para cada espécie e dos componentes orgânicos aos quais tem, da formação dos animais e dos hominais, por exemplo, o neocórtex e o arqueocórtex, conseguem retirar, suponhamos, 90 anos de vida. Será que vamos viver esses 90 anos de vida? Depende do ambiente em que estamos. Depende do que fazemos, do que escolhemos para a nossa vivência. A exemplo, se tenho 90 anos de vida e aproximadamente com 60 anos de vida, entrei no processo de morte. Qual o motivo? Foi uma doença circunstancial? Foi uma doença provocada por terceiro? Ou foi uma doença procurada por mim? Então vai ficar, se com os 60 anos houver o falecimento, vai ficar um déficit de 30 anos. É o período exato em que esse indivíduo vai estagiar no umbral. E não adianta papai, mamãe, amores, orar. Enquanto não esgotar essa cota de fluido vital no umbral, o indivíduo não tem a condição de sair desse umbral.
foi, a exemplo, por um vício procurado, o tabagismo? E se foi pelo alcoolismo? E se foi por outras drogas ou drogadizagens não permitidas por lei? Esse indivíduo propriamente pode ter a necessidade de reencarnar, e se não for assim, ele vai ter um processo em que ele é obrigado a reencarnar para completar os 30 anos que foram perdidos na encarnação precedente. Se o indivíduo não tem essa capacidade ainda espiritual, em reencarnações próximas, uma das suas existências terá exatamente 30 anos. Por isso nós devemos pensar muito nas leis de causa e efeito. Tudo eu posso, mas nem tudo é correto. Aí eu vou entender o que é a diferença de moral para ética. Moral é o que eu adoto de um comportamento da sociedade de um local. Mas ética é aquilo que eu sei que está errado e o que está certo. Se eu opto pelo que está certo, eu sou ético e pratico ética. Se eu não sou aquele que escolhe o que é correto e trilho por caminhos errados, eu não tenho ética. Por conseguinte, eu não tenho o moral. Não tenho propriedade adquirida por conquista para falar ou opinar sobre qualquer coisa que seja. E a nossa temática, voltando pelo lado, então, da eutanásia, ela já diz assim, segundo Kardec, que a vida é um efeito. O efeito de algo sobre a matéria. E que algo que é isso? Aquilo que faz movimentar. O que faz, por exemplo, movimentar um disco numa radiola? A agulha e a eletricidade. Ou então, movimentar manualmente. Alguma força motriz. Mas a força motriz de todos os seres vivos, qual é? Os princípios inteligentes em ação. Ou um espírito com E minúsculo, que é dos animais. E um espírito com E maiúsculo, que é próprio do ser humano ou do ser hominal. Já trazido à humanidade, ao trago, a forma gerúndio, que participa, ela é correta. Por Quatrefages, contemporâneos de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E este separou o terceiro reino, que era tido com a chave animal racional e animal irracional. Quatrefages separou em animal, pertence ao terceiro reino, e o quarto reino, o hominal. E Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, então membro também da Academia Francesa de Medicina, tanto quanto Quatrefages, levou isto à humanidade, sim, à comunidade científica. Mas muitos não adotaram, quiseram abafar como abafam os casos. Tem um outro médico, que é o William John Gilmer, em 1910, na Universidade de St. Thomas, na Inglaterra, ele criou a tela de cristal de diacinino, provando que, com seus pacientes terminais, 20 alunos, dentre eles o McDougall, que pouco escreveu a respeito, ele provou a existência da alma. Como? Colocando aqueles pacientes que estavam em estados terminais numa balança de átomo de césio 133, que é a mais precisa do mundo, com diferença de pouquíssimas gramas, e sobre uma maca a qual não deixava escapar nenhum fluido do corpo ali em agonia ou em estado terminal, ou seja, num processo de morte. Porque a morte não é instantânea, ela é um processo. E observou através dessa tela de cristal de diacinino com seus 20 alunos, que à medida que o paciente ia desfalecendo, ia realmente aproximando do momento de morte clínica, começava a se formar, saindo do abdômen, ou então saindo da área da testa,
uma forma esfumaçada. E essa forma esfumaçada atingia a altura de mais ou menos meio metro e espairava-se essa fumaça, formando um corpo com as dimensões exatas daquele paciente que estava em estágio terminal. Este cordão, que formava esta haste de 30 centímetros, meio metro aproximadamente, ia se desfazer. Enquanto havia completude desse desfazimento, havia um decréscimo nessa balança de átomo de césio que variava de 0,09 gramas a 0,0031 gramas. Ele observou o seguinte, que em outros pacientes em experiência em estágio terminal também, as variações eram grandes, principalmente quando este cordão era cortado ou era desfeito. Qual é esse cordão? O cordão de prata, ou aquilo que nós chamamos de laços espirituais, que pertencem ao perispírito, que liga a matéria física corpo, para que o faça funcionar. Houve esse decréscimo nessa variante e ele com seus alunos propuseram, então, por que há diferença entre um e outro? Essa variação tão grandiosa de décimos, de centésimos e centésimos de milésimo. Ao observar a vida pregressa na presente reencarnação de tais indivíduos, ele conseguiu o histórico de cada um. Aqueles em que a diferença era mais densa ou mais palpável, por exemplo, 0,09, é muito mais peso do que 0,0035 ou 37, que vão conseguir. Daqueles que tinham a diferença mais para um peso maior, observou que eram briguentos, trovões, materialistas, homicidas e outras situações. Dos que tinham esse peso mais suave, eram pessoas caritativas, pessoas que não praticavam a coprolalia, ou seja, a boca porca, não praticavam a boca maldizente, eram auxiliadores de todos. E este corpo, modelo organizador biológico no estado bioplásmico, ele se postava de pé, ao lado então do cadáver, que é diferente de morto, na linguagem que Jesus trouxe para nós, deixe os mortos o cuidado de cuidar dos mortos, mas depois advertiu esse outro, vá e cuide de enterrar o cadáver de seu pai. Então é diferente morto e é diferente cadáver. Isso não é uma passagem do Cristo. Bom, então observou que este espectro que saía do corpo físico, uns nem olhavam e iam embora, sumiam no ambiente, através da observação por essa tela de cristal de diacinilo, que é derivado do petróleo, entre dois vidros superpostos, e adquire a cor azulada, do qual é colocada uma luz fortíssima, depois essa luz é desligada, e nesse momento se consegue ver esse processo. Cuja Universidade de St. Thomas, na Inglaterra, apesar de muitos questionamentos aí, só abafou o caso. Depois de mais ou menos 5 e-mails que foram enviados para lá, responderam que o médico John Kilmer participou de experimentos na universidade tal e época tal, mas não citou qual o experimento. Por ter participado de uma comunidade médica dos 12 melhores do Colégio de Cirurgiões do Brasil, onde tive o prazer de estagiar com ele, foi que me passaram esta afirmativa e com fontes fidedignas. E diante disso a gente vê que a doutrina espírita está de par em par com a ciência. Só que existem alguns com interesses próprios que deixam a humanidade sem conhecimento. E a doutrina espírita esclarece previamente a toda a humanidade.
Por isso as palavras de Jesus: conheceis verdade e verdade te liberta, até de ser capaz do que você próprio. Onde a gente, diante das afirmações de outrem, devamos procurar o fundamento e não sermos burrinhos de presépio, balançando a cabeça, só concordando, tal e qual o Pipiripau lá no Museu de Ciências Naturais de Minas Gerais, que é ali entre o bairro Santa Inês, Boa Vista e o Sagrada Família. Então, que não sejamos desses. Então, esse agente do qual sai, é observado que o último órgão do sentido material que se esvai nesse processo de morte é a audição. Todos os outros órgãos falecem e entram no processo de decomposição. Mas o ouvido é o último que cessa as suas funções com o desligamento deste cordão de prata, que é composto de 2 cordões, um ligado na pineal e outro na pituitária, e que concede via espiritual a vida material ou orgânica ao corpo em experimentação na face da terra, seja ele um nominal ou um homem de bons princípios ou de maus princípios. Mas é de todos nós a obrigação de diafanizar o nosso corpo ao ponto de se aquilatar a diafanização do espírito para que venhamos a galgar mundos superiores, mundos utópicos. Então Kardec fala isso na parte 1 do capítulo 4 do Livro dos Espíritos. E a ciência dos primórdios de 1900 e pouquinho provou por que a humanidade amava. Interesses. Então a doutrina espírita, ela não é uma religião. Ela é uma doutrina com aspecto científico, filosófico, abrir horizontes mentais e religiosos. Não da religiosidade, porque a religiosidade é denominação tal, é denominação outra e outra. Agora, aspecto religioso é quando nós sabemos das leis magnânimas do Pai Celestial e as praticamos, nós estamos ligados ao Criador. Quando praticamos o que é contrário às leis, nós nos desligamos desse Criador e passamos para ser filhos não de Deus, mas da ignorância de nós mesmos. E filhos da ignorância de uma treva de nós mesmos, nós passamos a ser filhos da dor, que é física. E quando começamos a sentir outros pensamentos buscando o que é aquilo, nós passamos a ser filhos do sofrimento. Em de analisar cada sofrer e cada sofrer, adentramos ao fim da reflexão. Isto me causou isto, aquilo me causou aquilo. Devo permanecer então ligado ao Pai Celestial. Por que eu me desliguei? Então eu vou me religar. Aí vem propriamente do latim religare, doramai. Então, por tomar uma atitude pertinente às leis de Deus, eu pratico religião na propriedade da palavra do Cristo, que é religação ao Pai Celestial. E nós espíritas temos que dominar estas explicações, essas orientações, e não entender que doutrina espírita é uma religião. Porque pergunta, qual é a sua religião? A espiritismo. Está falando dos cadencistas. Está errado. Então vamos tomar novos caminhos, novos rumos. Então, essa explicação faz-nos compreender que para termos vida é preciso de que algo alimente a esta vida. E que tenhamos a propriedade de sermos homens de bens. E quando falamos homens, não significa o homem masculino. São humanidade, masculino e feminino. Porque a nossa obrigação precípua, ela é de nos alçarmos aos páramos de uma luz. Quando passamos a ação então de um agente sobre a matéria, nós estamos falando desse ser espiritual, que é ele que nos comanda. O corpo nada mais é do que um mata-borrão. E houve um cientista que disse o seguinte, que nós devemos e precisamos entender sobre a morte.
porque a morte está ligada à vida. E esse é Godelier, também um francês, da cidade França, que foi chamada a cidade luz, né? De onde houveram muitos iluminados que trouxeram para a humanidade muitos conceitos pertinentes à nossa existência. E dentre eles, Leon Denis Hippolyte Rivail, ao qual nós conhecemos por Kardec, nome de trago de uma existência anterior, onde ele era um mago druida, ou seja, aquele que consegue falar com o seu próprio anjo guardião. Então, por isso temos esse Leon Denis que adotou a alcunha de Kardec, mas que está relatado nos anais da história, nas Galaxies Alpinas e Transalpinas, a situação, por que ele adotou isso. Pois não, Godelier então falou o seguinte, nós vamos ler na íntegra aqui, ó. Para bem entender, precisamos acompanhar a ciência e a evolução, segundo as suas invariantes. A primeira invariante, isso é um cientista dizendo para nós, seria o de que a morte não é o fim da vida, e de que a morte e o nascimento estão ligados um ao outro. Porque todo corpo que nasce ele tem sua finitude, seja ele vegetal, seja ele animal, seja ele ruminal. Tudo que nasce morre. A segunda invariante que esse cientista trouxe seria o de que a morte é o que disjunta os componentes que unidos dão a vida ao indivíduo. Olha a propriedade com que esse cientista falou, um iluminista. E a terceira invariante seria o de que, entre esses elementos, separados pela vida e pela morte, ao menos um é preservado para uma nova forma de existência. Corroborando o quê? O que o médico William John Kilmer, professor de medicina na Universidade de St. Thomas, na Inglaterra, em 1910, fez o experimento e provou de que algo movimenta a matéria. Ele se chama modelo organizador biológico, ou o espírito, ou alma, ou fantasma. Então a ciência já provou isso há muito tempo, e ainda hoje debate-se muito entre as religiosidades de que morreu, acabou. Já foi provado que não. Por que esse grande contexto? Então fica como se fosse uma imposição para a humanidade, um obliterar o conhecimento. Não é verdade? Então, esse foi um dos motivos que levou Kardec a fundamentar a doutrina dos espíritos. O estudo dos processos que ocorrem com os corpos no nascimento e que ocorrem com os componentes desse corpo nos momentos da morte. Esse perfil, essa modalidade de analisar, ela se encaixou, segundo Kardec, nos modelos exatos de Godelier, que veio ao mundo muito depois de Kardec. E a gente fica por deveras, então, sem saber como esclarecer a humanidade dessas coisas. Felizmente, aqueles que são, ou que se denominam espíritas, que ide, como Jesus exortou a cada um de nós, espalhai por sobre o mundo as minhas sementes de vida imortal. Então as últimas palavras de Jesus não foi: Pai, entrega em tuas mãos o meu espírito. As últimas palavras de Jesus foram essas: ide, espalhai por sobre o mundo as minhas sementes de vida imortal. Vós sois Deus. Entre aspas, nas Bíblias gregas, aramaicas e latinas, cuja tradução é bem mais próxima, ainda há uma sobrelinha: não sejais deuses de destruição. Olha a advertência. A começar da autodestruição e da destruição do próximo. E assim chegamos na eutanásia. Eutanásia, ela vem do quê? Ela vem do vocábulo grego.
onde quer dizer eu, a minha persona. Onde quer dizer a minha persona, seja eu bom ou seja eu ruim, eu sempre vou ter que a minha persona é boa. Se eu fui educado em uma moralidade que pode estar certa e que pode estar errada. Olha para você como é que é contundente a gente raciocinar nesse aspecto. Então, se eu faço o que é comum de uma sociedade, por exemplo, há países em que você assentando a uma mesa para um almoço com alguém, se você não agradecer, você é deseducado, deselegante. Mas como que você tem que agradecer em determinado país? É simplesmente ao terminar o almoço e dizer que gostou de alguma coisa e nossa, para a nossa comunidade, para o nosso moral do Brasil, isso é uma falta de educação e desrespeito muito grande. Para outras localidades, outros países, o moral ou a moralidade é um passar do lado do outro e cumprimentar assim. E o outro do outro lado. Nossa, para a nossa moral do Brasil, isso é também um ato indecoroso, um ato desrespeitoso. Se eu vou daqui para esse país e pratico esses cumprimentos ou esses agradecimentos, eu estou corrompendo a minha ética, mas eu estou realizando o moral do local. Isso chama respeito. E se não fizer isso, talvez eu pague com a morte. Então é raciocínio lógico. Olha o que Jesus falou para Pedro. Pedro, haverá. Olha o verbo que Jesus utilizou. Haverá de me negar 3 vezes. E muitos falam que Pedro é covarde. Pedro é fiel, ele tem fé, fidelidade àquele que é o mestre dele. É bem diferente. Então nós temos que entender esses contextos. Agora, se eu chegar no Brasil, por exemplo, e chegar lá com a moralidade do outro país, chegar na mesa de alguém e lançar uma eructação dessa, ou arroto, entre aspas, ou cuspir no chão, e se eu sou tuberculoso? E se eu tenho outras doenças, outras patologias, onde o outro vai ali e vai pisar de novo? Tem alguma verminose que também adentra pelo aparelho bucal ou pelo nasal? E depois vai para a corrente sanguínea. Eu adoeço. Aí, se eu tenho essa noção e pratico o que é correto, embasado na cientificidade, que é embasado no confrontamento das ideias e das soluções, o que eu vou fazer? Já tem água, muito legal. Aí o que eu vou fazer? Eu não vou praticar. Se eu não vou praticar como se fosse algo comum, sabendo que é errado, aí eu tenho ética. Eu não pratico o que é errado. E quando praticamos o que é errado, muitos de nós nos escondemos. E escondendo, a gente está em erro e não em pecado, conforme são as traduções de muitas Bíblias. É erro, tanto quanto não existia na época a palavra ódio, na época do Cristo. Existia menos amor. A ódio foi criada depois, foram traduções e por aí vai. Então, na eutanásia, o eu é a minha personalidade voltada para o lado dos ensinamentos do Cristo, para a assinatura de Deus na minha vida, que se chama amor, o qual eu devo executar. Mas eu tive deliberadamente o egoísmo, para que no mundo das reencarnações primeiras ou primitivas eu pudesse sobreviver unicamente ou um núcleo pequeno familiar. E ali, com esse egoísmo que me foi permitido, lembrar da outra conotação, o amor que me foi dado, para que à medida que eu fosse convivendo socialmente e melhorando, eu deixasse de executar o egoísmo, diminuindo e elevando o meu amor, ou as minhas práticas de amor. E, no entanto, até hoje a humanidade preza mais pelo lado do egoísmo. Eu quero, eu preciso, eu tenho que fazer assim, e por aí começa a ter as leis de causa e efeito contrárias à felicidade.
Bom, então o eu maior sempre é o amigo do ego. E muitas vezes o ego não é o amigo deste eu. Então, eutanásia agora. O eu maior é o que fala. Aí depois, eu, seguido de tanásia, é um prefixo seguido de uma palavra que é um radical. Aí o radical é tanatos. E tanatos significa morte. No caso eu, o meu interior, bom, então significa morte boa. Então a eutanásia nos seus princípios, ela foi considerada em dar uma morte boa a um semelhante. Qual semelhante? O semelhante humano do reino nominal. Porque só o ser nominal que tem inteligência, ou seja, de fluxo contínuo. O animal não tem a inteligência de fluxo contínuo. No máximo que ele passa é 2 ou 3 quadros a cada minuto. O ser humano, a partir de 60 quadros por minuto. Então ele sabe o que é passado, o que é presente e o que é futuro. O animal não. O animal só fica no presente. Mas o ser nominal, que somos todos nós, encarnados e desencarnados, o processo é outro. E por erros de interpretação de vida, ao verem ou no nosso período evolutivo, observarmos alguém sofrendo dores pungentes, dores angustiantes, ainda tinha a existência de um punhal que se chamava punhal da misericórdia, principalmente nos campos de batalha. Onde havia alguém lutando, degladiando, irmão contra irmão, isso foi difícil. Tem até uma oração que fala de rima amigo, né? Um dos tempos que fala isso. Aí se via alguém que estava machucado, maltratado e tudo mais, aplicava-se esse punhal da misericórdia, onde matava o colega, e isso era considerado uma eutanásia. Então a eutanásia, ela foi legalizada e é legalizada em determinados países, mas no Brasil não é legalizada. Onde é permitido tirar a vida de um paciente que está em estado agonizante e que não quer mais sofrer, por uma escrita ou por uma fala expressa por ele, ou então por determinação médica. Então tira-se a vida. E se a cura ou a melhoria para aquele indivíduo fosse próxima? Perdeu-se a oportunidade, matou alguém na cura, por um ato médico. Aí foi criada, então, outra situação. A ortotanásia e a distanásia. A ortotanásia, em meio hospitalar atual, significa você ver um paciente moribundo, um paciente acidentado, um paciente que não tem recursos para manter a vida dele, você promove com que esse paciente não sofra dor. E paciente é diferente de cliente. Paciente você trata com humanidade. Cliente, alguns tratam por poder aquisitivo, por pagamento. Então você promove uma morte. Você promove, não, você permite com que o cidadão morra decentemente, sem dor, sem a dor física, para não lesar o seu espírito. Então ele vai com calmaria. Isso se chama ortotanásia. Agora há outro procedimento que se chama distanásia. A distanásia é você estar com o paciente terminal e você faz um punhado de procedimentos altamente invasivos, altamente dolorosos, altamente improducentes. Você mantém o paciente no verde, no tacaoca, no pulmotor, para poder mantê-lo vivo. E ele está sofrendo e o seu espírito também, porque ele está ligado ao corpo ainda. Porém, a majestade divina é tão sábia que ela não deixa determinados corpos ou organismos humanos permanecerem vivos nessa situação por mais de 2 meses. 2 meses e pouquinho, o corpo começa a se decompor totalmente. Então o médico não tem, nem entidade hospitalar, quando é particular, poder de extorquir a família.
Há 2 meses, 2 meses e pouquinho, que mantém com essa aparelhagem. E distanásia faz realmente o corpo sofrer. E faz o espírito também sofrer. Porque você dificulta a passagem dele para outro ambiente. Tanto quanto o pensamento daqueles outros que estão ali ligados a fulano de tal, não pode morrer, não deve morrer, mas ele vai. E, finalizando, então, nós temos a mistanásia. O que é uma mistanásia? Aí ela já é social, ela não é de procedimento médico, mas é do procedimento daqueles que comandam, ou daqueles que ditam normas, ditam leis, que arrecadam, que endereçam proventos para hospitais e para órgãos destinados à saúde, e que não aplicam isso nessas situações. Desviam. Como? Estou para fazer uma cirurgia cardíaca. Aí preciso de um doador compatível, sanguineamente, geneticamente também compatível, não idêntico, mas compatível, e aparece um órgão, um coração doador de alguém que faleceu lá. Eu estou na fila para receber este heteroimplante, que é exógeno, é de fora. Aí tem um granfino que está na fila. Ele paga tanto para o médico, para o dirigente do hospital, para fazer a cirurgia nele e não no outro que está na fila. Isso é uma mistanásia. Vemos todo mundo nas praças, principalmente igual essa da rodoviária nossa ali, tantos seres humanos sofridos. E não tem uma alimentação adequada, não tem um vestimento adequado, não tem uma saúde para cuidar das suas doenças, não tem nada. Isso é uma mistanásia. Não tem uma área de lazer, não tem nada parecido. Então a mistanásia é social, estritamente. Agora, a eutanásia, a ortotanásia e a distanásia, esse é procedimento médico. Então devemos todos nós primar pelo respeito ao ser humano e saber que atrás de um corpo ali agonizante há um espírito pensante. E devemos promover com que ele faça o excesso ou com que ele passe para o espiritual sem permanecer ligado ao corpo físico e sem problemas a levar para outra vida em sua mente pensante, que é o espírito, para depois padecer muito nas regiões umbralinas ou no interregno, que é o espaço entre a vida que acabou de deixar e a nova vida que está candidata a experimentar, para retificar ou para melhorar ou para dar sequência do que for aprazível, de acordo com o planejamento reencarnatório de cada um. E que devamos todos nós cumprir e não matar esse que é o nosso corpo físico, matéria que educa o espírito. Sejamos espíritos educados e evangelizados. Muita luz, muita paz para todos. Esperamos que possa ter havido, ou ocorrido pelo menos, uma pequena compreensão, que seja de um parágrafo ou de uma linha do que aqui falamos. Muito obrigado. Nós agradecemos, nosso irmão Renato, e vamos iniciar então o processo de perguntas e respostas. Eu vou trazer o microfone para vocês e responde aí, tá bom, Renato? Não sabendo, a gente responde. Não sabendo, vou pesquisar. Renato, são 7 perguntas, tá? A primeira é o seguinte: a eutanásia é considerada um suicídio? Tem 2 aspectos médicos a respeito disso. Tem alguns países, a eutanásia, ela é pedida pelo paciente em estado de sofrimento, em que ele acha que não vai conseguir, é pedido para o médico fazer. E o médico faz. Em determinados países. Para quem está pedindo, isso é um suicídio. Ele é um autocida. E o médico é um homicida. Agora, perante os tribunais divinos, é considerada a gravidade da causa. Se o médico fez aquilo e o moral da sociedade é aquele, mesmo que ele esteja instruído e capacitado para manter a vida, mas chega um ponto em que acaba cedendo a isso por parâmetros legais, ou então por ter a consciência de que, aliviando aquele paciente da carga de sofrimento, ele está praticando um ato louvável. Então ele é ignorante. Entre o ignorante e aquele que é capacitado em determinadas matérias, a cobrança de um é diferente da cobrança do outro.
Por exemplo, se eu entrar num território indígena e cortar uma planta sagrada lá e o índio me matar, entre aspas, a lei do ser humano civilizado não pode punir o índio. Mas se eu chegar lá e matar o índio, tirar a vida do índio, eu sou punido pela lei a que eu pertenço, porque eu tirei a vida de alguém. E no caso de alguns países também, permitem com que sejam receitados ou prescritos medicamentos para o paciente que está em casa, em estado agonizante, para que no momento propício ele venha a utilizar desses medicamentos para dar finitude à sua vida. É um homicida, que será recolhido naturalmente por Maria de Nazaré, entre aspas, nas colônias indicadas pelo suicídio. Acreditamos que tenhamos respondido a pergunta. A próxima é o seguinte: quando tem uma morte cerebral, onde através da morte cerebral terá órgãos para doação, seria uma eutanásia? Não, essa é uma questão ética. Por exemplo, se eu tenho um aparelho que ele detecta aqui, suponhamos, o movimento cinético da matéria das moléculas desse aparelho, com alta precisão, é um aparelho de última geração. Então ele vai saber que a parede tem determinada movimentação. Agora, se eu tenho um aparelho de 50 anos atrás e aplicar nessa parede, os componentes desse aparelho antigo não estão aptos a detectar a movimentação dos elétrons constituintes da matéria parede. Eu posso dizer que a parede não tem esse movimento? Embasado no aparelho antigo eu posso, mas embasado no aparelho novo, não. Então assim são os eletroencefalógrafos. Tem eletroencefalógrafos em hospitais que são caducos, que detectam determinadas ondas alfa, ondas teta e por aí vai, com precisão. E tem outros que não detectam. E quando o movimento é isoelétrico e não é pulsátil, que são várias ondas são captadas pelo eletroencefalógrafo, então, às vezes, os aparelhos detectou um movimento isoelétrico. É considerado morto, o corpo. Porém, a comunidade médica decreta 24 horas de monitorização pelo eletroencefalógrafo, para depois dar a prescrição ou dar o atestado de óbito como falecido. Né? E isso não é uma eutanásia. A eutanásia seria de que, conhecendo que ainda há fibrilação, ainda há um movimento das ondas cerebrais, e você promover a morte do paciente com uma medicação que pode ser uma superdosagem de anestésico, que pode ser uma superdosagem rápida de cloreto de sódio ou cloreto de potássio no indivíduo para matá-lo, aí vira a eutanásia. Se o médico tiver conhecimento disso, sim. Mas na maioria das vezes, o médico, já sabendo disso, ele é cúmplice quando ele faz essa prescrição e o enfermeiro vai lá sem esse conhecimento e passa. Então ele vai responder seriamente por isso. Então acontece dessas coisas. Então a eutanásia é provocar a morte conscientemente. É a morte ativa. Eu estou atuando, porque tem a morte ativa e a morte passiva. Pois não? Ô Renata, essa aqui fez duas perguntas, uma você até já respondeu, se é suicídio. A outra é o seguinte: quando temos um familiar em estágio terminal, concordamos com a eutanásia, estamos colaborando com o suicídio? Olha, quando se concorda com a eutanásia, o público em geral, se não tem alguém que está pedindo assim para que sejam desligados aparelhos e tudo mais, se ele não tem essa consciência, ele não está praticando um homicídio culposo, mas ele está praticando um homicídio inconscientemente do que está a um nível técnico, a um nível médico. Né? Agora, se o médico está, por exemplo, no Brasil e a lei não é permitida, mas ele executa, nossa, coitado. Está enredado com a lei de causa e efeito porque não foi ético. Ele foi imoral e antiético. Então ele praticou
um homicídio. Agora, se o paciente ele já estiver com todas essas falências, ou ele fazer um pedido por escrito, judicial, ou formalizado, ou pelos familiares, em que ele concorda com isso, fez de próprio punho e quer, aí não se promove a eutanásia. E o médico também tem que observar que o paciente está sendo espoliado, está sendo maltratado, e que aquilo ali não vai levar a nada, aí ele vai praticar a ortotanásia, que não é matar. É não fazer medicações, por exemplo, adrenalina subcutânea ou intracardíaca, ele não vai fazer o bicarbonato de sódio intracardíaco e outras substâncias para poder manter o paciente vivo. Nem vai ligar um pulmotor, não vai fazer nada disso. Ele vai permitir com que o paciente tenha passagem para a vida espiritual, ou para a morte, ou para o vale da morte, ou para os 7 palmos de terra. Ele vai permitir que ele passe sem sofrimento físico. O espírito que está ali, naquele corpo, e próximo dele ainda, ele é conscientizado disso, ele vê, ele está em desdobramento. Ou em desdobramento parcial de 15 a 20 centímetros do seu eixo do corpo orgânico, ou então totalmente desdobrado e ao lado do médico. Se é um espírito consciente, muitas vezes o médico pensa que, eu vou só me medicar para ele não sofrer tanto assim. Às vezes é o espírito que está utilizando via mediúnica do médico, sem que ele saiba que é médico. Aí não vou deixar esse problema de falar sobre ele. O que acontece do médico assistir para que ele tenha uma morte digna, que é diferente de ele matar o corpo que está em agonia, para que não haja esse desfecho muito triste na parte espiritual, ao qual, se você promover uma eutanásia ou matar mesmo, o espírito fica revoltado, porque no último momento em que ele tem, não foi permitido, às vezes, nem sequer pensar dentro da matéria física, pensamentos e atitudes mentais que o livrariam de muita coisa nesse interregno que é o espaço no umbral, e nem levaria com tanta gravidade para outra vida, para outra existência, aquilo que foi ficado para trás para ser consequentado no outro tempo. Agora, se é um espírito evangelizado, cristianizado, educado e ciente das coisas, pode qualquer um fazer o que quiser com o corpo físico dele. Ele não vai guardar remorso, não vai guardar raiva, não vai guardar rancor e não vai obsidiar ninguém. Ele compreende o processo de moral, o processo ético. Sabe quem é moral e quem é amoral, sabe quem é ético e quem é antiético, e vai dar toda a côdea de perdão para esse que cometeu o desligamento final. Aí processa-se o rompimento ou os laços perispirituais do cordão de prata que ligam a pineal e o pituitário. Corpo espiritual mantendo vivo um corpo biológico. Consciência. Essa aqui você já deve responder um pouquinho. Sabemos quão importante é a doação de órgãos. Como fica o espírito quando há morte cerebral e seus órgãos são doados? Há um desligamento prévio antes desse procedimento? Quando a pessoa é uma pessoa dativa, quando é uma pessoa caridosa, quando é uma pessoa compreensível, já assina lá nos parâmetros legais, que estão na nossa carteira, doador de órgãos. A partir daí o espírito será preparado. E não precisa dessa formalidade toda. Se o espírito é um espírito educado, um espírito evangelizado, um espírito fraterno e tudo mais, ele vai fazer todo o possível para aquele seu órgão doado e for implantado em outro corpo que precisa, ele vai fazer todo o possível para que não haja rejeição do seu órgão no outro, porque ele perpetua a vida de outro que está em sofrimento. E a doação, aquele que recebe desse jeito, é por merecimento. Dificilmente ele vai precisar de antihistamínico para poder ficar no meio do vivo, ter rejeições, infecções ou outras situações. E há determinados órgãos que estão sendo recebidos por um corpo, precisando de um funcional,
é que não se retira o órgão do paciente, simplesmente arreda de lugar e coloca um outro órgão do lado, como este implante heterógeno. Quando é um implante de uma área do próprio corpo na outra, aí isso chama autoimplante. O que vem de fora é implante. E há aqueles em que não tiveram tempo de ser preparados, não foi falado nada, o espírito não é cristianizado, não é evangelizado, ele pode sentir um determinado rancor, uma determinada raiva, de pedaços do seu corpo físico e para outro. Aí esse estilo fisiculturista é o adorador do seu próprio corpo. Aí este vai causar danos no outro se não tiver conhecimento. Aí vai haver rejeições, vai haver punhados de outras situações delicadas no organismo receptor. Mas esse espírito doador de órgãos, ciente ou não, ele é levado para as escolas de luz pelos abnegados companheiros celestiais prepostos em Cristo, a partir do seu anjo guardião, para ele ser esclarecido do amor ao próximo e de doar uma coisa material que ele não precisa. O órgão perispiritual dele não é lesado nesses aspectos. Ele não vai sentir mentalmente que está perispiritualmente sem o rim ou sem o coração. Ele vai sentir toda a sua completude e que o órgão material dele auxiliou alguém. E com certeza o doador receberá em qualquer momento da vida desse receptor uma prece, pelo menos em agradecimento, segundo o que Emmanuel traz para nós. Em cada atitude da sua vida, pense, haja uma reflexão, para que não possa vir a fazer coisas ou criar situações que te compliquem a vida futura, que pode começar no minuto de agora e se estender por muitas encarnações. A morte cerebral pode representar o rompimento, o fim do cordão de prata? Não. Há aqueles corpos em que a matéria física já está morta. O último suspiro já foi dado. A audição já apareceu. Começa o processo de degeneração celular, ou de decomposição celular, onde cada ser humano tem, por exemplo, 75 trilhões de células. É muita coisa comandada pela nossa nova Jerusalém, é a mente, o cérebro pensante espiritual, não material. Aí, deste modo, nós temos, competindo com o nosso corpo físico, mais ou menos entre os 75 trilhões a 92 trilhões de micro-organismos dentro de nós. Vamos imaginar assim, aqui é uma tela de galinheiro. Uma galinha ligada não passa pela tela de galinheiro, passa? Um passarinho é capaz de passar, não é? Agora, uma pulga. Tem uma pulga da pulga. Isso é método didático de fixação, tá, gente? Então, vê aquilo ali como um buracão. Assim os micro-organismos veem como esse buracão. Tem aqueles que são saprófilos, que são os comensais, que são os oportunistas e que são aqueles que são denominados patogênicos ou que causam doenças. Então parou o corpo de funcionar, não tem as suas células de defesa mais agindo, os leucócitos com seus variados tipos, não exercita a fagocitose, faltou oxigenação, faltou alimento, as células do nosso corpo morrem. E esses micro-organismos infinitos que estão no nosso corpo, muitas vezes mais do que as nossas células, começam a comer. Então a gente não comida que a gente alimentava e era transformada em outro substrato para elas. Aí a gente apodrece gradativamente. Né? Conseguimos responder? A próxima, então. Se é verdade que quando desencarnamos uns 30 dias antes do tempo e ao voltarmos para cumprir este tempo em débito, nós desistíssemos aos 5 anos, ou 15 anos, não entendi, haverá um acréscimo para a próxima? Olha, a eutanásia, o autocídio ou suicídio
é um ato lesivo a nós. Ele pode ser ativo e imediato. Ele pode ser ativo em um determinado tempo. E ele pode ser passivo. Aí como? Se eu estou desistindo da vida, falta 30 dias para completar a minha cota de fluido vital, suponhamos que eu tirei 50 anos de fluido universal como fluido vital para viver essa vida. Eu posso ter uma moratória e ter mais do que 50 anos. Menos é só quando ocorrer uma situação séria, igual essa da pandemia, onde foi praticado muita eutanásia. Tá? Foi praticada também a mistanásia social. A eutanásia não. A mistanásia social e a eutanásia, o médico tem que decidir. Eu mantenho a vida desse paciente ou eu trago algo mais grave que está aqui, mas com chance boa de vida. Não tem o que fazer para isso, então foi uma situação muito delicada para o médico decidir, o médico brasileiro. Né? Mas aquele indivíduo que ele ia viver 50 anos, que ele retirou de fluido universal, aí ele enfiou uma adaga no coração, ou uma faca, ou qualquer coisa assim, ou deu um tiro na sua cabeça, ou qualquer coisa parecida, e ele morreu com 45. Seja 5 anos, seja um dia, seja uma semana, ele vai ficar na região cralina aqui e vai retornar, ou seja, reencarnar para cumprir esse déficit. Que seja de um dia, que seja de 5 anos, que seja de um mês, ou o que for. Aí são chamados, em uma determinada parte da doutrina espírita, de espíritos completistas, que é para aprovação dos pais, ou expiação, voltando para a aprovação do espírito reencarnante, não, aliás, para a expiação do espírito encarnante e não provação. E provação é quando pede, expiação é quando nós somos obrigados, ou seja, temos a compulsoriedade de fazer aquilo. Então, se faltar 1 minuto e eu tirar a minha vida, acabou. Eu devo 1 minuto de vida para o código universal de esgotamento do meu duplo eterno. E eu vou ter que cumprir isso. É da lei. Para todos nós. Alguma outra? Mais duas. Ô, gente, quem fez essa última pergunta, ela entra bem no próximo palestra também, tá? Eutanásia em animais. Princípios inteligentes. Pode ser feita segundo as leis divinas? Ô Cris, dá licença, essa aí é da eutanásia, a próxima, né? Vai ficar famoso. Entendeu? Então, é porque. Tá bom. Ah, não, ela tem outros. Ah, não, desculpa. Deixa eu corrigir, gente, desculpa. A pergunta que eu fiz anterior para ele vai entrar mais no próximo tema. Entendeu? Aí essa agora é para você. Eutanásia em animais, princípios inteligentes, pode ser feita segundo as leis divinas? Olha, a eutanásia no mundo do animal, por isso que foi separada do terceiro reino, por Patrefário, que separou o terceiro reino traço por Irineu, né? 19 séculos depois de Aristóteles, 400 e poucos anos antes de Cristo, Aristóteles. 19 séculos depois de Cristo, Linneu. Aí foram classificados os reinos. Né? Então foram 19 com 400, 19 com 4, 2.300 anos depois de Aristóteles, que era altamente cristão, cristianizado antes do advento do Cristo na Terra. Né? Então Linneu trouxe, em 4 fases separou. No reino animal, nosso corpo biológico, ele está em aprendizado como princípio inteligente, para depois passar para o protótipo nominal do homem, do qual André Luiz fala a respeito. Né? Para depois ir ao reino nominal propriamente dito. Então não passa-se do animal para o nominal imediatamente ao protótipo do homem espiritual. Né? Aí lá diz assim, os princípios inteligentes do animal, ou a alma do animal,
que no livro dos Espíritos, trago lá no preâmbulo, nos pronomes, trago assim: espírito animal com E minúsculo, espírito animal com E maiúsculo, espírito nominal do homem com E maiúsculo. Então, no reino animal, esses princípios inteligentes estão aprendendo a movimentação, estão ensaiando os primórdios da inteligência, os primórdios, os primeiros passos. Eles têm um instinto, eles não têm o raciocínio sequenciado. Como eu falei, mais ou menos 2 ou 3 quadros por 60 segundos. E nós temos 60 a mais por segundo. Então lá, quando um animal desencarna, para aqueles que leram aquele livro Canção da Natureza de Caena, de Miramesa, a gente sem querer chegou no Miramesa outra vez, né? Então, a espiritualidade que coordena o mundo animal, ela promove a reencarnação desses animais quase que instantaneamente no biossistema daquele corpo ciclópico, no nosso caso chamado Terra. Então são imediatos, de acordo com cada conquista de docilidade que cada animal executou. E não precisa de os princípios inteligentes estagiarem em todos os animais. E quanto à eutanásia no animal produzida por um veterinário, ele vê que não tem outra condição de fazer melhor e que em deixar o animal agonizante ou fazer procedimento de distanásia é preferível a eutanásia. Não vai ser agravado, não vai ter revolta, não vai ter nada nesses princípios inteligentes espirituais do animal. Então ele não vai transplantar isso para a situação de uma nova existência. E nem vai levar essas lesões para a outra vida dele no animal, ou seja, por exemplo, o cachorro, de repente, ele pode passar para o elefante, como um princípio inteligente estagiante. E é falado uma outra coisa, que dentre os médicos, há muito mais suicídio com o conhecimento dos medicamentos que promovem a morte ou a eutanásia em si. Então, mais homens dentro da área médica suicidam-se. Enquanto que na área veterinária são muitas mulheres que se suicidam. É o inverso da situação. É uma situação muito delicada a respeito desse tema e é polêmico, né? Então sejamos todos nós aqueles que prezemos pelas nossas vidas, que possamos fazer da nossa existência um verdadeiro aprendizado para o nosso espírito, para que a gente consiga associar conhecimento científico, para a gente consiga associar a convivência num ambiente com alguém, para realmente a gente conviver e melhorar e diafanizar muito o nosso perispírito, elevar a nossa matéria densa à altura dessa diafanização, para que a gente seja candidatos a mundos, a páramos de altíssima luz, de altíssima inteligência, e que possamos ser espíritos habitantes de sóis e de constelações que garantam a vida em outros órgãos com menos luz e a caminho desse acesso para os mais celestiais. Nós agradecemos mais uma vez, nosso amigo Renato, pelo esclarecimento